É muito comum, assim, diria quase que diariamente, surgirem comentários nos vídeos onde a pessoa diz o seguinte: "Por que você não refuta, contra-argumenta terraplanistas, por exemplo, ou outro grupo conspiratório, nibirutas ou crentes em qualquer teoria de conspiração? A mais inabalável e maior de todas, a grande mestra, é a Terra plana. Por que eu não debato ou refuto ou contra-argumento terraplanistas? Por quê? Porque a questão das teorias de conspiração e a questão da Terra plana, principalmente, não se trata de um debate, dois pontos de vista, um argumento, um contra-argumento. Não se trata disso. Se trata ali do delírio. Não o delírio clínico propriamente dito, é figurativo. Essas pessoas, elas realmente não sofrem de um delírio crônico, assim, a nível de alguns sim, alguns até sim. O que eu sempre digo é que as teorias de conspiração, como a Terra plana, por exemplo, não é uma teoria de conspiração a Terra plana, é apenas uma teoria, né? Uma visão cosmológica, uma visão de mundo. Essas visões de mundo ou teorias de conspiração podem desencadear o delírio. Não que a pessoa sofra do delírio crônico e psiquiátrico, mas que se houver uma pontinha nela, aquilo pode desencadear o início de um processo delirante, tá entendendo? E por que que não há como debater com uma pessoa que está num processo de delírio? Há como debater com uma pessoa delirante? Há contra-argumentos? Não, justamente porque o que caracteriza o delírio é justamente o fato de não haver contra-argumento. Eu vou ler aqui para vocês o conceito de delírio. Ali, ó. Jaspers define o delírio primário ou puro como sendo um juízo patologicamente falso da realidade. Este juízo falso deve apresentar três características. Primeira, deve apresentar-se como uma convicção subjetivamente irremovível e uma crença absolutamente inabalável. Como que você vai contra-argumentar ou debater com uma pessoa que possui uma crença irremovível e absolutamente inabalável? Como? Não há como. Número 2. Deve ser impenetrável e incompreensível para o indivíduo normal, bem como impossível de sujeitar-se às influências de correções quaisquer, seja através da experiência ou da argumentação lógica. Isso significa o quê? Que o delirante, quando ele cria a realidade interior, né? Aqui é como disse ali, ó, é um juízo patologicamente falso da realidade. Ele cria uma realidade falsa que para ele é inabalável, absolutamente verdadeira. É, e, e impossível de correções quaisquer, seja através da experiência ou da argumentação lógica. Ou seja, você pode chegar e estabelecer todos os tipos de argumentos lógicos possíveis, contra-argumentos lógicos em relação ao terraplanista, e vai ser que nem dar murro em ponta de faca. Porque o que caracteriza o delírio é justamente o que está escrito ali. É, as influências de correções quaisquer. Ou seja, não há quaisquer possibilidade de correção, seja através da experiência ou da argumentação lógica. Então, eu vou continuar lendo. O número 3, impossibilidade de conteúdo plausível, que é bem o caso da Terra plana, é conteúdo plausível, é impossibilidade, conteúdo plausível. Todos os casos que não satisfazem essa tríade não podem ser considerados delírios verdadeiros ou delírios primários. Podem ser ideias deliroides ou delírios secundários, que é o caso de algumas pessoas que creem em teorias de conspiração, não chegam a ser delirantes verdadeiros, mas possuem o que chamamos de ideias deliroides. A prática clínica da psiquiatria deixa bem claro a constatação da primeira regra de Jaspers. Diante de um paciente delirante, cuja ruptura com a realidade é evidente, não conseguimos demover tal conteúdo do pensamento.
mediante qualquer tipo de argumentação. Tá entendendo por que não adianta argumentar com esse tipo de pessoa? Então lá, caso o paciente deixe-se convencer pela argumentação da lógica, razoavelmente elaboradas pelo interlocutor, decididamente não estaremos diante de um delírio, mas sim de um engano por parte do paciente ou de uma formação deliroide. Para ser delírio, a convicção deve ser sempre inabalável. A argumentação racional não deve afetar a realidade distorcida ou recriada de quem delira, independentemente da capacidade convincente e da perseverança daquele que se empenhar nessa tarefa infrutífera. É infrutífero, gente. É, toda hora o pessoal vem. Por que você não contra-argumenta? Por que você não debate? Por que você não é, argumenta com os terraplanistas, contra-argumenta? Porque é infrutífero. Porque essa questão de teorias de conspiração e terra plana não se trata de um debate de dois pontos de vista. Se trata de um processo de delírio. Você pode pegar ali uma pessoa que crê em teoria de conspiração, qualquer uma delas, ou um terraplanista, e você pode expor para ele todas as evidências mais lógicas e objetivas possíveis. Ele vai negar todas, porque não se trata de um debate, se trata de uma questão psiquiátrica, tá entendendo? Não há como debater, simplesmente. Em relação à segunda regra, Jaspers alerta sobre a impossibilidade do delírio ser compreendido por pessoas que mantêm vínculo sólido com a realidade. A lógica da realidade do delirante não é aplicável à lógica dos indivíduos normais. Daí a falta de compreensão psicológica do delírio, ou seja, é bem aquilo lá, né? É, a gente não consegue entender o pensamento terraplanista porque é disso que se trata. A lógica da realidade do delirante não é aplicável à lógica dos indivíduos normais. Eles criaram uma realidade própria e vivem um delírio coletivo. Olha aqui, isso aqui é importante. Ó. A ideia delirante, o delírio, espalha uma verdadeira mutação na relação eu-mundo e se acompanha de uma mudança nas convicções e na significação da realidade. Pense no terraplanista. O delirante encontra-se imerso numa nova realidade de forma a desorganizar a sua própria identidade e se desorganiza pela ruptura entre o sujeito e o objeto, entre o interno e o externo, ou seja, entre o eu e o mundo. É exatamente o que a gente vê no caso desse delírio coletivo das teorias de conspiração e terra plana. Uma mutação na relação eu-mundo, tá entendendo? Olha lá, ó. O delirante encontra-se imerso em uma nova realidade de forma a desorganizar a sua própria identidade e se desorganiza pela ruptura entre o sujeito e o objeto, entre o interno e o externo, ou seja, entre o eu e o mundo. É bem isso que nós vemos, gente. Olha lá, ó. Para fechar aqui esse vídeo, Henry A. trata do delírio no capítulo reservado à semiologia da alienação da pessoa e considera-o como uma modificação radical das relações do indivíduo com a realidade. Trata-se, conforme A., de um distúrbio que se relaciona essencialmente com a concepção do mundo, manifestando-se através de uma inversão das relações do ego com a realidade, enfim, uma alienação do ego. Precisa dizer mais alguma coisa? Um distúrbio que se relaciona essencialmente com a concepção do mundo. O que se trata a teoria da Terra plana? Uma concepção de mundo, uma cosmologia. Eles estão tentando criar uma nova concepção de mundo. Se trata de um delírio coletivo. Basicamente, todas as teorias de conspiração, elas tentam criar uma nova versão da realidade. Tá entendendo? E é disso que se trata a questão. Eu entrei nessa também. Quando eu tinha uns 19 anos, eu pirei também. E eu comecei a surtar também nessa história. Quando eu fui ver, eu não acreditava mais no mundo real e acreditava no mundo delirante, nesse mundo construído pela internet. Eu fui crente em teorias de conspiração. E hoje que eu saí dessa psicose, desse delírio, dessa ilusão, eu vejo como que eu estava embarcando eu estava realmente entrando em processos delirantes. Eu delirava mesmo. Graças a Deus, não sei como eu despertei, saí da Matrix, ou melhor,
Sair de Zion, porque da Matrix, quando você sai da Matrix, você entra nessa história que o pessoal tá ali, né? Os despertos, os que saíram da Matrix. Agora, depois a gente tem que sair de Zion, que é o próximo passo que esse pessoal aí, muitos deles não vão conseguir. Vão viver a vida inteira delirando e somatizando, até que um ponto essas pessoas vão precisar de ajuda clínica de fato para poder restabelecer a conexão com o mundo real. Um grande abraço.